Olá, bem-vindos ao podcast Contra Controle. E no episódio de hoje temos o prazer de receber a Luciana Guzmão. A Luciana é mãe da Ludmila, que tem 17 anos e é autista nível 3 de suporte e não verbal. Para quem não sabe, atualmente o autismo é classificado em 3 níveis de suporte que correspondem ao quanto de apoio a pessoa autista precisa para lidar com suas necessidades e demandas do dia a dia. Sendo que o nível 3 necessita de suporte muito substancial, portanto, precisa de uma maior atenção dos seus cuidadores. A Luciana vai dividir com a gente um pouco da sua história e vivência e mostrar para nós quais as principais conquistas e desafios delas nessa jornada. Então, pegue seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vamos embarcar nessa jornada de autoconhecimento e desconstrução. Esse é o Contra Controle. Oi, Luciana, primeiramente eu quero agradecer muito a sua participação nesse episódio e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a Ludmila e como foi o processo até o diagnóstico e se você já conhecia sobre autismo antes da Ludmila. Bom, sou Luciana, tenho 3 filhos, Ludmila é minha caçula. Eu só vim conhecer autismo mesmo depois de suspeita, quando Ludmila já tinha mais de 3 anos de idade, mais ou menos de 3 para 4. Até então a gente não sabia o que era autismo, eu mesmo não conhecia e foi quando veio uma suspeita que Ludmila poderia ter autismo, mas até então na época se duvidavam. E o diagnóstico veio para aliviar, mas ele só veio aos 5 anos de idade. Foi demoroso, veio muito demoroso, porque desde os 2 anos, antes dos 2 anos, ela começou a fazer terapias. Pelo atraso de fala, pelo excesso de agitação psicomotora que ela sempre teve. E ela, a 1 ano de idade, também era muito imperativa e não tinha medo de nada. E o atraso na fala. É muito comum a gente ouvir que após o recebimento do diagnóstico, as famílias passam por uma espécie de período de luto, onde a pessoa precisa ressignificar aquela imagem de filho idealizado, que a gente precisa encarar a realidade dos fatos, de como o nosso filho, ele de fato é. E eu queria saber se você teve esse período de luto pós-diagnóstico ou não, e como foi a sua experiência no recebimento e no pós-diagnóstico da Ludmila. Eu não tive esse processo de luto. Eu realmente não tive. Para mim, quando realmente teve um norte para conduzi-la, foi um pouco mais fácil, né? Porque até então diziam que ela tinha outros transtornos e o autismo ainda duvidavam se ela tinha. Então, quando veio o diagnóstico mesmo, ele veio mais para somar, porque a gente já sabia mais ou menos o que fazer, porque de tantas dificuldades que ela tinha, aí veio para compreender mais, mas isso já foi aos 5 anos de idade. E com relação à sua família, as pessoas da sua família aceitaram bem o diagnóstico? Houve alguma resistência em aceitar? Como eles reagiram? Todos da minha casa foi como, acredito que foi como eu. Não teve nenhuma mudança em relação a ela. Só a questão mesmo de entender de tantas estereotipias que ela tinha, a questão do sono, veio mais mesmo para dar um alívio. Por que ela é assim? Por que acontece isso com ela? Porque ela não gosta daquilo, ela não consegue fazer isso. Veio mais para somar. Houve alguma mudança na sua vida a partir do diagnóstico? Fala um pouquinho pra gente sobre. Bom, a dificuldades aumenta, né? Você se sente mais... Você tem que mudar bastante coisas, mas até então a gente não tinha mudado muita coisa. Ela sempre teve acesso a tudo conosco. E eu já não estava conseguindo trabalhar mesmo, então fiquei mesmo, né? Deixei de trabalhar para dar um pouco mais de atenção a ela. Tem uma fala sua que eu achei muito legal, que você enfatiza bastante que o diagnóstico ele veio para somar,
que o diagnóstico ele veio para trazer um norte e para ajudar você a compreender e lidar com vários comportamentos da Ludmilla. E nesse sentido, eu gostaria de saber, e eu acho que o pessoal de casa também, se a Ludmilla faz algum tipo de acompanhamento, se sim, quais os acompanhamentos que ela faz e se tem alguma atividade, algum tratamento, alguma coisa que ela goste mais de fazer. Alguma atividade também que não necessariamente seja um tratamento, porque o autista ele não vive só de tratamento, né? Tem as atividades que ele gosta de fazer no dia a dia, para se divertir, para passar o tempo, como qualquer outra pessoa. Então, assim, quais os acompanhamentos que ela faz, caso ela faça, e quais atividades ela mais gosta de fazer? Hoje, Ludmilla faz acompanhamentos com fono, terapia ocupacional, educação física e psicologia. Olha, Ludmilla gosta muito de natação. Hoje ela não está fazendo, mas ela gosta de natação, gosta de sair, de ver a praia, de ver lugares diferentes, ruas diferentes, bairros que têm prédios diferentes, sabe? Ela gosta. Gente, tem outras atividades também que a Ludmilla gosta de fazer, que a Luciana, ela não respondeu agora, mas depois ela me enviou no privado que ela tinha esquecido, que a Ludmilla, ela também gosta muito de cozinhar, ela cozinha com supervisão, e ela também gosta muito de se maquiar e se arrumar, assim, como se fosse para uma festa. Então, assim, eu achei muito legal, sabe? Esses hobbies, essa atividade que a Ludmilla gosta e que ela se diverte muito, sabe, fazendo. Com relação a tratamentos, você teve alguma dificuldade de acesso a tratamento para a Ludmilla? Conta um pouquinho pra gente. O acesso ao tratamento de qualidade, praticamente até os 8 anos, os 9 anos de idade, ela não teve, de qualidade. Sempre era aquela coisa paliativa, uma vez por semana, 30 minutos, no máximo 1 hora e meia. Não passava disso. O acesso ao tratamento sempre foi difícil. Falta de vaga, falta de profissionais qualificados, profissionais que queriam trabalhar. Infelizmente, nem todo profissional está preparado ou disposto para atender esse público, né? Autista nível 3 de suporte. E isso eu falo no contexto atual, onde as coisas já melhoraram bastante. Imagina anos atrás, né? Então, realmente deve ter sido um pouco difícil encontrar um tratamento de qualidade para a Ludmilla. Mas considerando os tratamentos, as intervenções que ela tem feito, que ela fez durante a vida, você notou uma melhora no comportamento da Ludmilla? Deu qualidade de vida a ela. Ela aprendeu muita coisa, assim. Vestir, comer, conseguir comer direito, seletividade alimentar, que hoje ela não tem. Questões motoras também foi trabalhado, praticamente hoje ela não tem. Deu uma qualidade de vida muito grande para ela. Terapia aquática, né, foi uma das principais, junto com a psicomotricidade e a terapia ocupacional. No contexto atual, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram nas atividades do dia a dia? Hoje, Ludmilla, ela não consegue fazer algumas coisas que não foram trabalhadas na infância, pela questão escolar mesmo, como fazer amizades, ela não consegue fazer amigos, ela não consegue estar com pessoas, de 3 pessoas, 4 pessoas. É uma dificuldade muito que ela tem. Ela não consegue sair para lugares com mais de 3 pessoas. Sempre foi eu e ela e mais outra pessoa, então ela tem essa dificuldade de sair para passear mesmo, para fazer alguma coisa com mais de 3 pessoas. E ficar e permanecer em lugares cheios. Ela consegue passar, mas ficar em lugares cheios ela não consegue. E principalmente se for fechado. A Ludmilla agora já é uma adolescente, né? Já tem 17 anos. Teve alguma fase mais difícil de lidar com o comportamento da Ludmilla? Foi agora na adolescência, quando ela era mais nova? Fala um pouquinho pra gente. Olha, a fase
mais difícil de lidar com ela foi no início da puberdade. Foi um período bem complicado, porque tudo era muito novo. Foi quando ela passou a menstruar. Foi o início mais difícil. Mais difícil. Durou em torno de 2 anos. Foi muito difícil. Foi a fase mais difícil. A puberdade é o período de transição da infância para a fase adulta. E nessa fase, diversas transformações acontecem, sejam elas físicas, hormonais, emocionais e de maturação do sistema nervoso central. Nas meninas, um marco nessa fase é a menstruação. E a menstruação ela já envolve uma série de mudanças hormonais que podem afetar o humor. Isso sem falar na questão da higiene, a questão de dores, desconfortos que toda menina passa, mas quando se fala de meninas autistas, principalmente meninas nível 3 de suporte, isso pode ser um pouco mais desafiador, porque existem questões sensoriais que impactam as percepções relacionadas à menstruação, o absorvente, as cólicas. Isso sem falar nos padrões comportamentais mais rígidos e restritos que podem dificultar a compreensão do que está acontecendo ali. Às vezes, essa menina ela vai precisar de um suporte maior com relação à higiene, ela pode se mostrar mais irritadiça nessa época, então se torna uma fase um pouco mais difícil. A puberdade geralmente já é uma fase bem complicada, né? Então, quando a gente soma isso às questões que a pessoa já traz do autismo, né? Já soma com todas aquelas questões sensoriais, de comunicação, entre outras coisas, realmente deve ter sido uma fase bem complicada. Com relação a lazer, você frequenta ambientes sociais com ela? Ela tolera, ela gosta, ela não gosta tanto? Se sim, quais são os maiores desafios? E caso você consiga frequentar ambientes sociais com ela, quais ambientes ela prefere? Ela vai a shopping, ela vai a restaurantes, a lanchonetes, festas se for da família. E ela também gosta muito de praia, né? Shopping ela também gosta. Ela gosta de sair para comprar. Não importa o que seja, ela gosta. Agora falando um pouquinho sobre você, Luciana. Você possui rede de apoio? Você consegue separar momentos de descanso, de autocuidado para você? Olha, minha rede de apoio são os irmãos dela, os meus 2 filhos. Separar um momento de descanso e autocuidado para mim, eu acredito que eu tenho deixado bastante de lado, eu não consigo. É compreensível que acabe não sobrando tanto tempo, né, para se cuidar, para ter um momento de autocuidado, um momento de descanso. Nessas horas a rede de apoio ela é muito importante, então assim, quando se tem uma rede de apoio maior, mais pessoas chegando junto, mais pessoas participativas, então ajuda nesse processo, facilita esse momento. Quando a gente tem uma rede de apoio mais restrita, não tem, é um pouco mais difícil, sabe, separar momentos para si. Então, assim, você que é pai, que é irmão, que é parente, que é amigo, de alguém que seja responsável por uma pessoa autista, não tenha medo, não se constrange, ofereça ajuda, ofereça apoio, porque são pessoas que têm uma rotina muito pesada no sentido de responsabilidades e que às vezes precisam sim ter um momento de descanso, ter um momento para se cuidar. Então chega junto, então vamos participar, vamos oferecer apoio a essas pessoas, porque é muito importante. Porque mãe também cansa, mãe também precisa descansar. Ah, e não menos importante, a gente tem sempre que lembrar que para cuidar do outro a gente tem que estar bem. Então é muito importante cuidar da nossa saúde, não só física, como psicológica também. Então, caso precise, procure ajuda, seja ajuda psicológica, seja ajuda médica, seja fazer um exercício físico, cuidar da alimentação. Não esquece de cuidar de você, porque você precisa estar bem para cuidar do próximo.
Então, estamos chegando ao final do episódio de hoje, mas antes de se despedir, primeiramente eu queria agradecer novamente a participação da Luciana e eu queria que você, Luciana, deixasse um recadinho para a gente. E já vou incluir algumas perguntas aqui. Eu queria que você deixasse um recadinho de como as pessoas podem oferecer apoio a alguém que é responsável por um autista nível 3 de suporte. O que você acha que precisa ser feito para que as pessoas como a Ludmila possam ter uma melhor qualidade de vida? E o que você diria para outras pessoas que, assim como você, são responsáveis por autistas nível 3 de suporte? A primeira coisa é as intervenções têm que ser continuadas porque eles precisam. Pelo menos a minha filha precisa ter mais espaço e pessoas que possam ajudar a frequentar esses lugares, mesmo com dificuldade. Lugares cheios, apesar de gostar, mas não conseguem. Tenham pessoas preparadas para isso. Para shoppings, restaurantes, casa de parentes, que as pessoas conhecessem mais todos os níveis de autismo. Olha, o que eu posso dizer é, com a intervenção certa e com a ajuda do poder público para que possamos frequentar todos os ambientes sem medo, sem receio, sem vergonha, que a gente possa sair e levar, não importa o que aconteça. Se tenha crises de birra ou crise sensorial, eles gostam de sair, eles gostam de se sentir úteis, de se sentirem ouvidos, mesmo que não seja verbais, porque eles estão atentos a tudo. E eu costumo dizer que tudo passa. Se tem um momento difícil hoje, amanhã não vai ter. Tudo é fase, tudo passa. E sempre que necessário, busque ajuda médica, seja medicamentosa ou psicoterapia mesmo, ou os dois, porque isso é fundamental, até mesmo para cuidar deles, dos nossos filhos. Luciana, eu fico muito feliz e muito agradecida pela sua participação, por você ter disponibilizado do seu tempo, dividido com a gente a sua história, a sua vivência, ao lado da Ludmila, dos seus filhos, como foi a sua jornada até aqui, com relação a diagnóstico, tratamentos e também as coisas que vocês gostam de fazer para se divertir. Deu para conhecer bastante de você, da Ludmila, e eu fico muito feliz e eu espero que as pessoas que estão ouvindo o podcast também se sintam assim. E eu tô mandando um abraço muito forte para você, para a Ludmila, para os seus filhos, e eu espero ter você de volta com a gente em novas oportunidades. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contra Controle e eu tô muito feliz que você tenha ficado até aqui. Me segue lá no Instagram em jrocha.psi. Segue também o Instagram do podcast, @podcast Contra Controle. E também agora eu fiz um TikTok pro podcast. Me segue no @podcast Contra Controle no TikTok. Até a próxima.